Bom dia, amada igreja, saúde a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, amados amigos, colegas, você que é inscrito no canal e quem não está ainda inscrito, vamos inscrever-se nesse canal para ouvir a palavra do Senhor. Convido você a ser mais um inscrito nesse canal. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Inscreva-se hoje e passe a ser um seguidor de Cristo, um seguidor de Jesus, ouvindo a palavra do Senhor. Hoje eu vou deixar uma palavra no livro de Mateus, que se encontra no capítulo 8, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3, onde fala de cura, de libertação, de restauração e salvação. Vamos trazer aplicação para nós hoje, para os dias de hoje. No passado, quando foi escrito essa passagem bíblica, se referia à lepra, uma doença que comia, né? A pessoa, ela ia deformando a pessoa, ela ia destruindo, ela ia tirando a beleza da pessoa, porque ela ia tirando, ia deformando pedaços, né? Como orelha, nariz, sobrancelha, né? A lepra ia comendo. E hoje, aplicando hoje essa passagem para os dias de hoje, é o pecado. O pecado é a lepra que mata, que destrói. Assim como o leproso naquela época era separado do ser humano, as pessoas não poderiam se aproximar do leproso e nem o leproso das pessoas. Então, assim é o pecado. O pecado, ele nos separa da presença do nosso Deus. O pecado é quem faz a separação entre o homem e Deus. Então, vamos ler a palavra do nosso Deus? Leiamos. Versículo 1 diz assim, falando de Jesus: ora, descendo ele do monte, grande multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes, purifica-me. Versículo 3 diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhes, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Amém? Então nós vamos ver aqui a fé daquele leproso, a coragem. Você tem que ter fé e ter coragem para enfrentar os obstáculos. Qual era o obstáculo naquele dia para aquele leproso? Era aquela lepra, era aquela doença que separava ele das pessoas. Mas ele foi corajoso, ele enfrentou a situação. Como que ele enfrentou? Ele tomou uma decisão, ele teve a atitude de sair do lugar onde ele estava isolado e se aproximar daquela multidão. Ele não pensou se ele ia ser retirado de lá pelas pessoas, por aquela multidão que seguia Jesus. Ele não pensou, ele não foi buscar os obstáculos, a dificuldade que ele poderia enfrentar naquele momento e ser impedido de chegar até Jesus. Ele não pensou nisso. Simplesmente, ele tomou aquela decisão e se aproximou da multidão. Ao chegar próximo a multidão, que ele foi visto pelas pessoas, quando as pessoas olharam e viram aquele homem, aquele leproso se aproximando daquela multidão, aquelas pessoas, aquela multidão foi logo se afastando. Por quê?
porque não podiam ficar perto daquele homem. Aquele homem era proibido se aproximar do ser humano, para que aquela doença não atingisse as outras pessoas. A partir do momento que ele foi declarado um leproso, ele foi afastado das pessoas, da comunidade, da família, ele foi isolado, mas naquele momento ele tomou uma atitude. Tome você também hoje uma atitude, tenha coragem, vá até Jesus Cristo, conte as suas necessidades, aquilo que você está precisando hoje, peça a Jesus Cristo, faça como aquele homem. E ele foi em frente, e aí ele ia se aproximando das pessoas para chegar até Jesus. E aí as pessoas iam se afastando. No que as pessoas se afastavam para que ele não tocasse naquelas pessoas, ele ia ganhando espaço para se aproximar de Jesus. Quanto mais ele chegava perto, mais as pessoas, a multidão se afastava para não tocar nele, e ele tinha espaço aberto para entrar e chegar até Jesus Cristo. E as pessoas se afastavam e ele caminhava. Quanto mais as pessoas se afastavam, mais estava abrindo caminho para ele chegar até Jesus. Chegando até Jesus, ele falou. Ele perguntou se Jesus queria e disse que se Jesus quisesse, Jesus podia curar, podia purificar ele. E Jesus, o que disse? Quero. Jesus disse que sim, que queria curar ele, porque Jesus olhou para o coração dele e viu o tamanho da fé daquele homem. Jesus viu o tamanho da coragem, da atitude, da determinação de procurar Jesus Cristo. Então Jesus, ele quer você hoje no caminho dele. Jesus hoje chama você. Jesus quer curar você da lepra. Qual é a lepra hoje? Que mata, que destrói, é o pecado. O pecado nos afasta da face do Senhor. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Então hoje, você se aproxime de Jesus. Não importa a multidão de empecilho que tem na sua frente. Não importa a dificuldade que você vai enfrentar para chegar até Jesus Cristo. Faça como aquele homem. Enfrente a multidão. Não importa. Passe por cima da situação que está impedindo você chegar até Jesus Cristo. Abra caminho e vá até Jesus. Dê espaço a você mesmo se dirigir a Jesus Cristo. Saia do lugar onde você está isolado. Aí você diz, mas eu não estou isolado. Sim, mesmo que você não perceba. Por quê? Porque a lepra, ela cega. É o pecado. O pecado, ela cega as pessoas. Ela impede das pessoas enxergar a luz, enxergar Jesus Cristo. O pecado, ele só vai mostrar para você a dificuldade, os empecilhos, a situação que você se encontra hoje, que impede você se libertar. Não tenha medo de enfrentar. Enfrente com fé. Procure Jesus Cristo, porque ele vai estender a mão para você, como ele estendeu para esse leproso, e tocou no leproso e disse que ele estava curado, ele estava restaurado. Então Jesus restaurou aquele homem. Jesus quer restaurar você. Jesus quer purificar você. Se você confessar os seus pecados hoje a Jesus Cristo, Jesus vai curar a sua lepra, que é o pecado que está impedindo. Jesus Cristo vai tirar hoje de você a trava dos seus olhos que impede você enxergar Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus não está surdo, né?
mas o pecado faz com que você não chegue até Jesus. O pecado faz com que a lepra faz com que você fique surdo para não ouvir a voz de Deus. Jesus está lhe chamando. Todo dia Jesus lhe chama, mas o pecado tira a voz de Cristo dos seus ouvidos. O pecado impede você ouvir a voz de Deus. O pecado impede de você enxergar o que é bom, o que é verdadeiro, o que é perfeito, que é Jesus Cristo. Então, hoje Jesus te chama para te curar da lepra, para curar o pecado. Não deixe que a multidão de pecado impeça você chegar até Jesus Cristo para ser restaurado, para ser curado, para ser salvo. Jesus quer te salvar. Não procure você ir para Jesus no dia que você olhar que não tiver empecilho nenhum, multidão nenhuma na sua frente, porque é a porta larga. E a porta larga vai lhe mostrar só as coisas que a carne vai achar fácil, mas que para o Espírito é proibido. Então procure Jesus Cristo, faça caminho e vá pedir a Jesus Cristo, que é o único que pode trazer cura, libertação, restauração e salvação. Você que ainda não aceitou Jesus, levante a sua mão para o alto hoje, aonde você estiver, e confesse Jesus Cristo. Diga para Ele que Ele é o único e suficiente Salvador. Diga que quer ser curado dos pecados. Diga que quer ser restaurado. Diga que quer Jesus Cristo na sua vida, na sua casa. Dê espaço para que o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, deixou o Espírito Santo para estar conosco. Procure Jesus Cristo, peça a Ele para que Ele dê o Espírito Santo para habitar na sua vida. Abra seu coração, tire, peça a Jesus Cristo. Tem um louvor que diz: tira Jesus Cristo, tira Espírito Santo todo o mal que está em mim. Peça o Espírito Santo para tirar todo o mal do pecado que tem em você e lhe purifique para que o Espírito Santo possa tomar posse do seu coração e lhe guiar nos caminhos bons, nos caminhos retos e purificar a sua vida espiritual, física e carnal. Jesus Cristo quer pegar hoje todos os teus problemas. Jesus Cristo quer pegar hoje todas as dificuldades que você esteja enfrentando. Basta você abrir a boca, confessar Jesus como Salvador, tomar uma atitude como esse leproso. Basta você criar coragem e ir até Jesus. Não olhe para a dificuldade, olhe para frente, olhe para Jesus e confesse Ele como Salvador da sua vida. Amém? Essa é a palavra de hoje para você que ainda não tomou uma decisão com Cristo. E você, se está afastado, volte para os caminhos do Senhor Jesus. Não deixe a multidão de pecado lhe afastar dos caminhos do Senhor. Tenha um resto de dia abençoado. E Deus conceda a graça salvadora da sua vida, da sua casa e de toda a sua família. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Eu agradeço a Deus pela rica oportunidade de estar aqui hoje, falando da palavra de Deus, convidando você a aceitar Jesus Cristo, a seguir Jesus Cristo. Você vai ver como é bom, como é maravilhoso, como é agradável servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?